Você falou de milagre, você tem um outro milagre que você foi diagnosticada com lúpus. Queria que você contasse como que você recebeu esse diagnóstico, o susto que foi. Foi algo assim terrível pra gente. Eu estava no auge assim da minha carreira, né, viajando e tal, fazendo a obra de Deus. E de repente eu comecei a ficar inchada. E eu não tinha noção do que estava acontecendo com o meu corpo, né? Para encurtar um pouco a história, eu fui a alguns médicos e ninguém sabia o que eu tinha. E eu estava sentindo muitas dores de cabeça, inchando, inchando, inchando. Até que eu encontrei uma nefrologista, levada por uma amiga, a Keila. E aí eu cheguei nessa nefrologista e ela falou para mim, olha só, você pode estar com lúpus. E aí eu não sabia nem o que era a doença, porque na minha cabeça o lúpus era só aquela questão da asinha de borboleta no rosto e tal, e eu não tinha noção da gravidade da autoimune, né? Que o meu caso era grave porque atingiu os meus rins. Então os meus rins estavam sobrecarregados e eles não estavam mais fazendo o processo de filtragem. E por esse motivo eu estava com uma pressão alta, eu estava retendo muito líquido, estava ganhando muito peso, estava com anemia profunda. Então, assim, a doença autoimune, ela tem esse poder, entre aspas, de desestabilizar o organismo. Então, era como se eu tivesse ali sido transplantada do rim e o meu corpo estivesse rejeitando, né? E aí eu comecei naquele processo e ela suspendeu todas as minhas agendas. Isso foi quando? Isso foi em 2013 para 2014. E aí eu estava próximo de realizar o aniversário de 15 anos da Isabela. Então eu tinha idealizado tudo, né? Já estava sonhando com aquilo. E aí eu tive que paralisar tudo. Eu cheguei a pesar quase 100 quilos com os medicamentos. Nossa. Eu entrei na imunossupressão e tomei medicamentos muito fortes. Eu não cheguei a ficar internada porque eu descobri a tempo. Deus me deu essa bênção de descobrir a tempo que o meu problema era nos rins. E aí ela me passou os medicamentos e tal, então ela fez todo o processo, e aí eu enchei ainda mais com Meticortem, essas corticoide, né? Essas coisas todas. E aquele tratamento, e a minha preocupação era a seguinte, e aí, doutora, quando é que eu vou estar liberada, né? E aí ela falou assim, meu amor, acho que você não está entendendo. A sua doença é uma doença grave, e eu vou falar para você, a sua rotina de vida nunca mais vai ser a mesma. A sua alimentação vai ter que ser diferente. Você tem um problema renal. Então, pode dar Deus a tudo que você tinha antes, porque você tem um problema renal. Queridas, Deus fez assim algo grande na minha vida. Foi um sacode de Deus na minha vida. Naquele tempo, naqueles 3 meses de tratamento, onde eu não podia sair de casa, onde eu não podia receber visitas, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. De ter ainda muito mais responsabilidade com aquilo que eu estava fazendo, com aquilo que eu estava desenvolvendo. Se eu cantava sobre milagre, agora eu ia ter que viver a provisão na área do milagre, né? O cuidado de Deus no milagre. E o lúpus é uma doença que não tem cura, não né? Não tem cura. E aí ela falou assim, olha, desses medicamentos aqui você vai tomar até o final da sua vida. Depressão, rosuvastatina, micofenolato de mofetila, você vai ter que tomar por um período até você estabilizar. Mas você vai estar sempre por aqui. Mas Deus me permitiu, né, passar por isso tudo e ver a vida e a oportunidade de ministrar e estar na igreja com outros olhos. Porque às vezes a gente tem tantas oportunidades, de estar na igreja, de estar em comunhão, e a gente não valoriza muito, a gente acha aquilo tão natural. Acho que a vida é eterna. Tão natural. E aí quando eu fui privada disso tudo, de sair de casa, de ver o meu marido ir para a igreja com as minhas filhas, de assistir o culto pela internet, de não viajar, eu parei e falei assim, Deus, será que é o fim? Será que é o fim disso tudo?
E aí Deus me visitou uma noite no quarto, onde eu estava prestes a gerar um álbum, mas eu paralisei porque, na realidade, eu pensava que eu ia morrer. Eu estava mal. E aí Deus ministrou meu coração com a canção de Gislane Milena, Se Eu Não Conseguir Falar. Foi a primeira vez que eu ouvi uma canção e que tocasse fundo no meu coração, como se eu estivesse escrevendo a canção, né? Sou um ser humano cheio de limitações, eu tenho as minhas falhas, mas hoje está doendo, parece que esse tempo nunca vai passar. Quando você está enfermo, quando você está doente, você olha a situação ao redor e fala assim, meu Deus, não tem jeito, não tem volta. Até que o Espírito Santo entrou dentro do meu quarto naquela noite, eu estava sozinha, e falou assim, comigo, não é o fim. É o começo de um novo tempo na sua vida. Você ficou quanto tempo com essas restrições 3 todas? meses. 3 meses dentro de casa, sem sair para nada. Eu só ia fazer exame, voltava, usava máscara. Né? Tudo que o pessoal passou no tempo da pandemia, eu passei sozinha na minha casa, nesse tempo. Então, assim... E aí as pessoas começaram a inventar um monte de história, falar que eu estava morrendo, falar que eu estava com outras doenças e tal. Porque eu sou muito reservada, então eu não expus o que eu estava passando, né? Eu não expus, já tinha o Instagram e tal, mas eu sou uma pessoa muito reservada. E aí Deus me ensinou naquele tempo. E foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, Uma Questão de Fé. Foi o meu primeiro livro onde eu conto todos os detalhes de tudo que Deus me ensinou naquele tempo. E foi quando também o Senhor me falou sobre ministrar esperança e fé para as pessoas. Foi aí onde eu gerei meu álbum Esperança, e onde as canções são todas na temática de fé e de esperança. Depois, no 4º mês, eu estive lá com ela começou a reduzir os medicamentos e aí me liberou para cantar. E eu ainda andando com vários remédios, era uma necessaire desse tamanho, só com remédios. E eu subia aos púlpitos e falava, gente, Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Se Ele quiser me curar, Ele é Deus. E se Ele não quiser me curar, eu não vou parar de louvar. Sabe por quê? Porque eu tenho vida, porque eu tenho voz, eu tenho fôlego da vida. Então, não fique questionando a situação que você está passando, mas ponha para fora e expresse a sua gratidão a Deus por você estar vivo, por você ter a oportunidade de influenciar alguém, de abençoar a vida de alguém. Então, eu passei por isso. Estou passando, mas Deus está comigo. Vocês creem que Deus pode fazer uma restauração completa da minha saúde? E todo mundo, amém. E aí eu começava a ministrar. Cada passo que eu dava, eu encontrava alguém que falava, olha, eu perdi meu parente assim, porque a doença mata. Eu perdi minha esposa assim. Mas o que você falou é muito, muito importante para as pessoas que estão passando por uma enfermidade. Então, o Senhor me usou naquele tempo, debilitada, para falar sobre esperança, sobre ousadia, sobre continuidade na vida. E foi o que Deus me ensinou. Eu sou uma Josiane antes, e eu era uma Josiane antes e passei a ser uma outra Josiane depois desse desafio na doença. A dar valor, a não desistir das coisas, sabe? Enquanto eu estiver viva. Então, coloquei isso na minha mente. Estou viva? É porque tem propósito. E aí, foi quando ela foi reduzindo, até que um dia da minha vida, eu cheguei lá e falei assim, doutor, ó, ela me encaminhou para uma reumato, porque da nefrologista eu fui ser acompanhada por uma reumato, e ela continuou com alguns remédios, inclusive aquele Reuquinol, né, a hidroxicloroquina, que foi um medicamento tão perseguido no tempo da pandemia. Eu tomei esse medicamento direto, mas eu sabia que alguns daqueles medicamentos poderiam me trazer reações futuras, né? Consequências. Eu falei assim, Senhor, eu vou tomar uma atitude de fé aqui. Eu já fui doida várias vezes, então você é mais uma. Tu parou de tomar os remédios? E aí eu falei para ela, ó, eu vou parar de tomar esses remédios e se eu ficar ruim, eu volto. Vou fazer um teste aqui. E aí já passam aí 8 anos. Você não toma remédio desde esse tempo? Eu não tomo remédio. Tá. Glória a Deus. Porque eu não tomo remédio, minha alimentação é totalmente normal, eu como carne, a minha vida é uma vida normal.
E meu rim está funcionando normalmente. Amém. Não preciso de diurético, não preciso de remédio de pressão, não preciso do rosuvastatina. Eu sei os nomes do remédio. Rosuvastatina, Os nomes preciso de difíceis, né? colesterol, essas coisas todas, que tudo isso, porque a doença autoimune, ela mexe com todo o seu organismo. Então, eu tomei uma atitude de fé, mas eu vou ao médico regularmente, tá, meu povo? Ela não tá falando pra ninguém fazer isso, tá? Isso aí foi uma atitude minha com Deus,